Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. E hoje, como prometido, nós vamos começar a trabalhar com exercícios de trigonometria, tá certo? Bom, aqui tá respectivos exercícios das duas últimas aulas que nós trabalhamos, tá? Então, vai ter essa mescla aí para compilar. E vocês vão entender também porque é muito importante ver exercícios, ver as aplicações de tudo aquilo que nós aprendemos. Então vamos aqui direto para o nosso primeiro exercício. Bom, ele fala o seguinte, que olha só, seno de 9π sobre 2 menos cosseno de x mais 15π sobre 2 vezes seno de 7π menos x, né? Então, é para simplificar isso aqui, né? Essa equação descrita aqui, deixar ela de forma mais simples. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui nessa equação é esse π sobre 2 aqui, esse π sobre 2. Lembrando sempre que quando eu tenho, né, um π sobre 2, isso significa que eu estou variando entre os valores de mais 1 ou menos 1, né, quando eu estou trabalhando com um seno. Então, significa que eu tenho 9 vezes o ângulo π sobre 2, né, em radianos. Então, vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico. Tá? Opa, tá feio, né? Então, aqui o círculo trigonométrico. Tá? E nós vamos... Aqui está o valor mais 1, né? Mais 1 aqui. E aqui vai estar o valor menos 1. Tá? E nós vamos dar aí os 9π sobre 2. Então, 1π sobre 2, eu tenho o valor mais 1. 2π sobre 2, eu tenho aí o π. 3π sobre 2, eu tenho menos 1. 4π sobre 2, que eu tenho 2π, eu vou ter aí o mais 1. Isso aí no seno. Agora, 5π sobre 2, eu tenho mais 1. 6π sobre 2, eu tenho 0. 7π sobre 2, eu tenho o menos 1. 8π sobre 2, eu tenho 0. 9π sobre 2, eu tenho mais 1, se tratando do seno. Então, essa parcela aqui equivale a 1. Tá? Eu vou apagar aqui, mas a gente ainda vai utilizar esse círculo trigonométrico. Então, essa equação aqui já se reduz a 1 menos cosseno de x mais 15π sobre 2, né, vezes seno de 7π menos x. Tá? E agora a gente vai trabalhar com essa expressão aqui e depois essa expressão aqui. Tá? Então, no cosseno, eu tenho um cosseno da soma. Então, cosseno da soma é, né, então, cosseno, deixa eu escrever aqui, cosseno de x mais 15π sobre 2 é igual a cosseno de x, cosseno de 15π sobre 2. Como eu tenho mais aqui, a fórmula do cosseno me mostra que aqui eu tenho menos. Menos seno x seno 15π sobre 2. Tá bom, pessoal? Bom, um fator muito importante é o seguinte. Quando eu tenho aqui um π sobre 2 junto com o cosseno, atrelado a um valor ímpar, ou seja, né, um valor que termina com 1, 3, 5, 7 e 9, isso aqui dá zero, né, porque eu tenho um número ímpar de voltas. Quando eu tenho um número par de voltas, né, quando se tratando do π sobre 2, né, quando eu tenho um número par de π sobre 2 junto com π sobre 2, aí eu vou transitar entre os valores de menos 1 e 1. Tá? Agora, quando eu tenho um valor ímpar acompanhando, isso aqui é sempre zero. Então, 0 vezes qualquer coisa, zero. Tá? E aqui eu tenho seno de x, seno de 15π sobre 2. Então, vamos aqui para o nosso círculo trigonométrico. Aqui eu tenho 9π sobre 2, termina no mais 1. Então, 10π sobre 2, aqui se tratando do seno, eu tenho 0. 11π sobre 2 menos 1. 12π sobre 2, 0. 13π sobre 2 mais 1. 14π sobre 2, 0. 15π sobre 2 menos 1. Então, aqui eu tenho o valor de menos 1. Menos 1 vezes esse menos aqui. Então, no final das contas, esse termo aqui se tornou, né, o que está em azul, se tornou mais
seno de x. Não estou entrando no mérito desse sinalzinho de menos aqui. Estou falando apenas desse termo. Agora, nós vamos trabalhar com esse termo aqui. Seno de 7π menos x. Tá bom? Então, seno de 7π menos x é igual a seno A, então, seno de 7π, cosseno de menos x, né? Não, cosseno de x. Aqui eu tenho o valor de menos, o que significa que na nossa fórmula de soma, né, de seno, aqui eu vou ter um menos também, né? O sinal, o cosseno, ele acompanha o sinal que eu tenho aqui dentro, tá? Então, aqui eu vou ter agora seno de x, cosseno, né? Cosseno de 7π. Beleza? Bom, seno de 7π, eu tenho um número inteiro vezes um π. Isso significa que isso aqui dá zero. Beleza? Isso aí quando eu estou trabalhando com um seno, né? A gente viu aqui nesse círculo trigonométrico. Beleza? Então, isso aqui vai ser menos seno de x vezes cosseno de 7π. Cosseno de 7π. Cosseno de 7π, então eu tenho um número ímpar junto com um π e eu tenho um cosseno. Isso significa que eu tenho o valor de menos 1. De menos 1. É só pensar aí no círculo trigonométrico. Se você não conseguiu acompanhar, desenhe um círculo trigonométrico aí no seu caderno e vai fazendo essas voltinhas, né? 1π, eu estou aqui, 2π, eu estou aqui, 3π, eu estou aqui. Vai fazendo esse processo que você vai entender. É melhor do que eu ficar refazendo aqui n mais umas vezes. Então, menos 1 vezes menos seno de x, eu tenho seno de x positivo, tá? Então, no final, lembrando que aqui eu tenho esse sinalzinho de menos aqui, então eu vou ter 1, né? Deixa eu escrever aqui, 1, né? Aquela fórmula toda lá, eu vou chamar isso aqui de... essa fórmula toda aqui, eu vou chamar isso aqui desse parênteses aberto aqui, tá bom? Então, no final, aquele parênteses aberto lá em cima é igual a 1 menos seno de x vezes seno de x, né? Porque aqui eu obtive essa fórmula separado, né? Esse valor aqui separado, eu abri esse valor aqui em vermelho, agora tem que multiplicar um pelo outro, né? Igual está mostrando aqui. Aqui eu tenho um sinalzinho de multiplicação. Beleza? Então, eu tenho seno x vezes seno x, né? Ambos aí com sinal positivo. Então, no final, isso aqui é 1 menos seno x elevado ao quadrado. A gente conhece isso aqui. Isso aqui é mundialmente conhecido como cosseno de x ao quadrado, segundo aí a lei de Pitágoras. Então, no final, eu simplifico para aquela fórmula grandona lá, para cosseno ao quadrado de x. Beleza? Está aqui, né? Toda essa fórmula zona aqui gigantesca se transformou em apenas um cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Beleza? Bom, agora aqui a nossa segunda questão, né? A gente vê aí que ela vai ser no mesmo pique da primeira, né? Ele pede para desenhar o gráfico de y igual a seno de x menos π sobre 2 mais 2. Né? Então, estou vendo aqui que tem um π sobre 2, então eu já sei que tem alguns termos que vão ser anulados e outros que vão ficar constantes. Tá? Então, esse y aqui, ele é igual a... Vou separar isso aqui. Então, eu tenho seno de x, né? Seno A, cosseno do ângulo π sobre 2. Nem preciso falar que isso aqui vai para zero. Repito esse sinal, menos cosseno de x seno de π sobre 2 mais 2. Tá? Então, isso aqui vai dar zero, né? Porque eu tenho um π sobre 2 junto com o cosseno e um fator ímpar aqui na frente. Isso aqui eu tenho um 1. Né? Então, isso aqui dá zero. Beleza? Isso aqui dá zero. E aqui do lado, eu tenho seno de π sobre 2. Bom, isso aqui é um valor mais 1. Isso aqui é igual a mais 1. E aqui eu tenho um cosseno. Então, no final das contas, eu tenho menos cosseno de x mais 2. Tá? Ou, reescrevendo isso aqui de uma forma mais elegante, 2 menos cosseno de x. Tá bom? Bom,
Então, o gráfico do cosseno, a gente já sabe como é que é, né? O gráfico do cosseno, vamos pensar só no cosseno sozinho, né? No cosseno sozinho, aqui eu tenho o valor mais 1 e aqui eu tenho o valor menos 1. Né? Então, ele começaria, esquece esse sinal de menos aqui, ele começaria no mais 1, viria no 0, depois ia no menos 1, depois voltava no 0 e depois voltava no mais 1. Tá? Só que agora eu estou trabalhando com um sinalzinho de menos. Então, ele vai começar no menos 1, ele vai vir aqui no 0, vai ir para o mais 1, depois vai vir aqui, vai voltar aqui para o 0 e vai terminar no menos 1. E agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 2. Né? Adicionando 2, o que acontece? Eu vou deslocar esse gráfico para cima 2 unidades. Então, qual que é o meu valor mais baixo? É o menos 1. Menos 1 mais 2, então, na verdade, eu vou começar no 1. Eu vou começar no 1. Tá bom? Então, aqui o meu gráfico. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho mais 1. E aqui eu tenho o meu valor 2. Tá? 2. Então, eu vou começar aqui no fator 1. Né? Subir 2 unidades. O 0, opa, deixa eu puxar o 2 aqui para baixo. 2. Né? Então, o 0, quando eu tenho o valor 0, vai ser no 2. Então, vem aqui para o 2. Tá? E aí, eu vou até o 3. Tá? Vou até o 3. Vou até o 3, porque o valor aqui, quando o cosseno for menos 1, quando o cosseno for menos 1, aqui vai dar 3. Depois eu vou voltar para o 0, né, onde o valor do y dá 2, né, onde o cosseno dá 0 e o y dá 2, porque o 2 aqui é constante. E depois eu vou voltar aqui para o mais 1 e assim vai, né, infinitamente. Tá bom? Então tá aí o gráfico desenhado. Né? Aí eu tive que abrir, usar algumas fórmulas para simplificar ele. Tá? Aqui agora ele vai para o resto da vida desse jeitinho assim. Tá bom? Sim, vai eternamente. Ok. Bom, muito bem. Agora nós vamos para o nosso número 3. Hoje nós temos de fato a matéria da aula passada, que é a resolução de equações. Tá bom? Bom, então vamos ver aqui a nossa letra A. Nossa letra A fala que seno ao quadrado de x é igual a 1/4. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a raiz dos dois lados. Então, raiz de seno ao quadrado de x, raiz de 1/4. Esse 2 aqui, esse quadrado aqui, vai morrer com essa raiz. E aqui eu vou ter a raiz quadrada de 1 sobre 4. Raiz de 1 é igual a 1, raiz de 4 é igual a 2. Beleza? Então, eu já tenho aqui a nossa fórmula, a nossa equação de forma mais simplificada. Seno de x igual a meio. Caramba, quando que seno de x é igual a meio mesmo? Caramba, quando eu tenho o meu ângulo, quando o meu ângulo ele é igual a 30 graus. Então, seno de x é igual ao seno de 30. Eu não gosto de escrever o seno de 30, né, 30 graus aqui nesse tipo de equação. A gente sempre tem que tentar escrever em radianos. 30 graus é igual a π sobre 6. Você pode fazer essa equaçãozinha aí, né, no seu lápis de papel, pausar esse vídeo e escrever aí, né, 180 está para π, x está para π sobre 6, ou 30 graus está para x. E aí você vai encontrar, né, que esse x, né, esse ângulo, tem que ser π sobre 6. Então, ou usa y, porque o x já está ali. Enfim, isso tanto faz. Seno de π sobre 6. Então, o que eu vou ter é o seguinte, que isso aqui tem que ser igual a isso aqui, ou múltiplos dele. Então, né, os ângulos, né, ali dentro, né, os ângulos dentro dos senos têm que ser iguais ou equivalentes, certo? Simétricos. X, então, é igual a π sobre 6 mais 2kπ, ou seja, voltas desse ângulo. Ou então, x, né, x tem que ser igual a π menos π sobre 6 mais 2kπ. Lembrando aí da nossa última aula. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são as duas opções, né? Esses são os dois valores de x possíveis. Tá? Agora, nós vamos complicar um pouquinho mais, né? Razoavelmente, não vai ficar nada muito difícil.
né? Mas é um pouquinho mais difícil do que a gente estava trabalhando antes. Cosseno de 5x tem que ser igual a cosseno de x menos π sobre 3. O que significa? Que 5x tem que ser igual ou a x menos π sobre 3 mais 2kπ, né? Os ângulos, né? O que está dentro do cosseno ser igual, né? Essa aqui vai ser a primeira que a gente vai trabalhar. Ou então 5x, né? O ângulo aqui dentro, tem que ser igual aí a menos x mais, né? Porque eu tenho que trocar o sinal, né? Então, melhor fazendo aqui, menos x menos π sobre 3 mais 2kπ. Né? São as duas soluções possíveis. Aí, né, são os dois conjuntos de soluções possíveis para a nossa equação. Tá? Então, x aqui, né, passa esse x para esse lado aqui, eu vou ter 4x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ. Portanto, o meu x é igual a menos π sobre 12, passando o 4 dividindo, mais, passa o 4 dividindo aqui com o 2 aqui, eu vou ter meio, né? Porque eu tenho 2 dividido por 4, eu tenho meio. 2, aqui eu já vou aproveitar esse 1 aqui, né? Então, eu vou ter kπ sobre 2. Tá? Então, essa aqui é uma das soluções da equação, né? O x que soluciona essas equações é esse, né? Esse x. E agora vamos ver aqui o do outro, tá? A outra solução. A outra solução, aqui eu vou ter... Deixa eu só pegar isso aqui e vou puxar um pouquinho mais para baixo, porque está atrapalhando a gente. Tá bom? Está atrapalhando. Enfim, aqui já dá para resolver já. Então, aqui eu vou passar esse x aqui, deixa eu fazer de uma outra cor, esse x aqui para o outro lado, né? Então, já trocando o sinal, isso aqui vai ficar menos x e aqui vai ficar mais π sobre 3. Passa esse x para o outro lado, eu vou ter 6x sendo igual a π sobre 3 mais 2kπ. Então, x vai ser igual a, passa o 6 dividindo, π sobre 18, né? Porque 6 vezes 3, 18, mais 1 terço de kπ. Então, kπ sobre 3, porque 2 dividido por 6 dá igual a 1 terço, né? 2 por 6 é igual a 1 sobre 3. Né? Divide aqui por 2 e divide aqui por 2. Beleza? Então, essas são as duas soluções possíveis para o nosso problema. E por último, né? E é um pouquinho mais complicada, é essa aqui, seno de x ao quadrado, seno ao quadrado de x, melhor, menos seno de x, é igual a zero. Tá? O que eu vou ter que fazer? Primeiramente, eu não vou trabalhar com seno de x, não, e vocês vão entender por quê. Eu vou falar que y é igual a seno de x. Tá? Então, eu tenho y ao quadrado menos y é igual a zero. Tá? Então, é uma equação simples de ser resolvida, né? Eu isolo o y é igual aí a y menos 1, né? Isolando o y igual a zero. Então, eu tenho duas soluções possíveis. Ou o y é igual a zero, ou então y menos 1 é igual a zero, o que faz do y ter que ser igual a 1. Beleza? Isso aqui é igual a zero. Show? Então, agora ficou bem fácil, né? Ou y igual a zero ou y igual a 1. O que significa que o y é igual a seno. Então, ou seno, deixa eu separar aqui, ou seno de x é igual a zero, ou seno de x é igual a 1. Eu tenho duas soluções possíveis, o que vai me fazer conseguir obter 4 soluções possíveis, né? Para esse sistema de equações, para essa equação, né? Sistema se eu tivesse mais de uma. Enfim, então vamos lá. Eu tenho que o seno de x é igual a zero. Quando que o seno de x é igual a zero? Seno de x é igual a zero. Ou o x é igual a o próprio zero radianos mais 2kπ. Opa,
2κ. Então, o k pode ser igual a zero, né? Então, eu tenho que ir 2κ. Ou x igual a 2κ. Ou então, x é igual a π menos o ângulo em radianos, ou seja, menos o ângulo zero, né? Zero continua zero, mais 2κ. Então, essas aqui são as duas primeiras soluções, tá? É a solução para seno de x igual a zero. Ou então, seno de x é igual a 1, né? Como descreve ali a nossa segunda equação. Para o seno de x ser igual a 1, eu tenho que o seno de x tem que ser igual a um seno de π sobre 2, certo? Então, x é igual a π sobre 2 mais 2κ, tá? Ou então, x é igual a π menos π sobre 2 mais 2κ. Então, x aqui, né? Esse aqui, vou numerar, né? Vou numerar porque assim fica melhor. Então, aqui é o x1, aqui é um x2, né? Todos eles estão variando. Aqui é um x3 e aqui é um x4. Opa, aqui eu escrevi 3 de novo, aqui é 4. x4. Então, eu tenho que o meu x4 pode ser igual, faço um MMC aqui, então eu tenho 2π menos π sobre 2 mais 2κ. A gente vai obter a mesma resolução, né? Então, aqui eu tenho 2π menos π. Então, isso aqui dá π sobre 2 mais 2κ. O que a gente reparou é que eu tenho duas soluções idênticas. O que isso significa no final das contas? Que x3 é igual a x4. x3 é igual a x4. Tá? O que é bem razoável se tratando do π sobre 2, porque é ele que dá a simetria dos quadrantes, né? Eu não tenho como fugir dele. Tá bom? Bom, pessoal, esses foram os nossos exercícios da nossa aula de hoje. Compilou aí as nossas duas últimas aulas. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço a todos e continuem estudando. Valeu!